Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 23 de maio de 2020, hoje é um sábado, um dia de frio aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, mas um lindo dia. Graças damos novamente por mais um dia de vida. Como sempre fazemos, vamos ler o provérbio do dia, 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se, não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilhões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor? Para quem são as riquezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebida misturada. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ela morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Provérbios 23. Preciso de mais um gole. Amém. Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Amém. Provérbios 23, o verso 13, diz o seguinte: não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então aqui nós temos, gente, que uma criança, ela deve ser educada exatamente com correções.
E hoje o que a gente vê é que o pai, a mãe, os avós dão tudo o que ela querem, fazem tudo o que querem, e aí é um problema para a sociedade. Então a Bíblia fala que devemos educar as crianças coercitivo, devemos fazer as correções. Às vezes umas palmadas assim. O que realmente não podemos fazer é o seguinte: a pessoa que bebe, né, ela injeta drogas todas e chega batendo, espancando os filhos ou a esposa. Isso é totalmente errado. Ou às vezes até o pai chega nervoso do trabalho e descarrega tudo no filho. Isso não, mas a correção deve ser aplicada sim. Eu aqui corrijo os meus filhos e eles são extremamente obedientes e educados. Porque se você tente levar o seu filho sem nenhumas palmadas, você não consegue. Eles são levados realmente às mazelas do mundo cotidiano, nas escolas, às vezes muitas coisas erradas, eles aprendem coisas com outras crianças que têm criação às vezes totalmente torpe, errada, eles passam a adquirir várias respostas prontas, gestos, movimentos, eles acabam aprendendo dentro da sociedade com as outras crianças. Isso é um fato bem normal que uma vez até a gente tinha o nosso filho tinha 2 anos, o Davi, e deixamos para uma senhora cuidar, e ela tinha um outro menininho também. E o nosso começava a chegar em casa e falava para mim, para minha esposa, vataputa, vataputa, né? E daí a gente começou a perceber, ele começou a falar um palavrão. Aí percebemos que a criança lá na outra casa falava isso, né? E o nosso tinha apenas 2 anos. Então o que a gente fez? Aí nós percebemos, tiramos o nosso de lá e aí fomos corrigindo. Apesar que ele também não ouviu mais esse palavrão, então depois de um mês e pouquinho, ele já sumiu do vocabulário dele, ele não falava mais, né? Mas o que eles fazem? Eles passam a repetir coisas boas ou ruins, eles não sabem discernir, e aí nós tivemos que fazer essa correção, não bater nele. A gente identificou o problema e tiramos ele. Era uma babá que todos os dias ficava com o nosso filho, então todos os dias o nosso filho tinha aquele ensinamento errôneo e ele naturalmente acaba aprendendo. Então você pode perceber, quando uma criança é colocada próxima de outra, ela passa a adquirir todos os cacuetes, as coisas da outra criança, bons ou ruins. Processo normal, porque a criança ela não sabe discernir, ela não sabe o que é certo ou errado, ela passa apenas a repetir. E aí repetindo diariamente isso, aí ela acaba trazendo dentro dela. Então cabe aos pais observar isso nos seus filhos, observar isso e fazer com que haja as correções. Por exemplo, aquela família, ela não corrigia, né? E o pior é que estava passando para o nosso as coisas erradas, os palavrões, né? Então, isso é o ruim da sociedade. Se uma criança é boa ou ruim, é só olhar para os pais. Eles são a cópia, xerox dos pais. Eu trabalho com crianças, dou treinamento para criança, e quando eu olho uma criança, a sua postura, o seu gesto, as suas palavras, eu já sei lá dentro da casa como que é, sem erro, sem nenhum erro. Porque a criança, ela traz da sua casa todas aquelas coisas, boas ou ruins. Você vê, às vezes, uma criança é abençoada, é maravilhosa, na casa é uma bênção. Se ela vem cheia de vícios, na casa é assim também. Então, cabe aos pais essa correção. Então aqui diz: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Mas desde que você, pai, mãe ou avó, seja também uma pessoa de Deus. Porque aí sim você passa, instrui a criança no caminho que deve andar. Então a gente deve instruir a criança no caminho que deve andar, mas o pai, a mãe, o genitor, as pessoas responsáveis têm que estar alinhada com Deus também. Se você ouve pagode, ele vai ouvir pagode. Se você vê a novela, ele vai assistir a novela. Se você lê a Bíblia todos os dias, ele vai ler a Bíblia todos os dias. Se você ora antes de comer, ele vai orar antes de comer também. É assim que funciona. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.